partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, acompanhando a gente todas as semanas, todas as quintas-feiras, 16 horas, para quem acompanha diretamente do canal do YouTube da TV Mundo Maior, ou para você que está assistindo na manhã, na madrugada, um mês depois, compartilhando por WhatsApp com seus amigos. Esse é o espaço Caminhando com Jesus, onde a nossa querida irmã Eliana e os seus comunicadores da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior trazem até você este chamado de caminhar até Jesus. Hoje, a gente está estudando uma passagem de Segunda de Pedro. Então, para quem gosta de ver biblicamente como é que acompanha, você vai, abre a Bíblia, lá no finalzinho tem Primeira de Pedro, depois Segunda de Pedro. Em Segunda de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então a gente vai tratar um pouquinho essa temática importante, que é o tema de hoje, onde a gente vai estar falando desse lugar onde Pedro nos convida ao chamamento ao amor. Ou seja, como que eu sou chamado ao amor? Esse tema, né, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, traz o conhecimento, o autodomínio, a perseverança e a piedade. Para que a gente encontre isso de um lugar amoroso e profundo da nossa alma, esse chamamento ao amor, eu também te convido a fazer parte. Você pode acessar pelo 0 operadora 11 2457 7000. 0 operadora 11 2457 7000. Deixa o seu recado, deixa a sua mensagem. Ah, eu não sei procurar na Bíblia, como é que faz? Como é que eu estudo Mateus, Marcos, Lucas, João, e vou chegando nos discípulos, nas sequências. E aí a gente vai estudando. A irmã Helena tem uma Bíblia católica muito bonita. Eu uso uma Bíblia, chama Bíblia de Estudo de Genebra, que é evangélica. Todas as Bíblias vão ter uma ou outra nomenclatura diferente, aí você vê qual você se adequa melhor, mas o importante é, Kardec, quando fundou a doutrina espírita, ele também utilizou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele também estudou Gênese. Então, o Kardec, ele percebia a importância da palavra de Deus na vida das pessoas. Eu vejo que pessoas religiosas, sejam elas católicas, espíritas, evangélicas, cristãs de modo geral, elas encontram esse amor com Deus estudando a palavra. Então a gente está aqui toda quinta-feira estudando a palavra, te convidando para fazer parte desse momento, para entrar em contato com os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso mestre Jesus, tão lindo, meigo Raboni. Então, para você que está chegando nesse dia de hoje, bem-vinda, bem-vindo. Que vocês se acheguem, escutem esse chamamento ao amor que a irmã Eliana trouxe no programa de hoje, e que a gente possa, através da segunda epístola de Pedro, na segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, entender essa passagem. Bem-vinda, irmã Eliana, que tema lindo. Estou aqui relendo e estudando ao mesmo tempo com a senhora, porque eu digo que a oportunidade de apresentar esse programa com a irmã Eliana é que a gente aprende junto, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui comunicando, a gente também está aprendendo muito. A irmã Eliana, ela traz essa habilidade da fala e de uma fala amorosa que toca o nosso coração. Então, irmã, que eu também seja chamada desse lugar que Pedro está trazendo, que é a perseverança, da piedade, da fraternidade, para finalmente chegar ao amor, né? Que a gente possa fazer essa trajetória, essa caminhada, segundo Pedro. Muito carinho, como sempre, os cumprimentos nossos à FEAL, aos queridos irmãos. Vamos dando continuidade a esse caminhando com Jesus. Quão maravilhoso é caminhar com Ele até Ele. Esse é o nosso programa. E semanalmente, e durante a semana, buscando o tema e achando e encontrando o foco do que vamos dizer, do que vamos trazer para vocês, a gente percebe que nesse final de novembro, entrando em dezembro, a semana que vem, e quando falarmos, inclusive, será o mês de dezembro, o mês natalino, é muito importante nós observarmos o caminho que precisamos percorrer para o exercício do amor. Sim, aprendemos que Deus é amor, aprendemos que a lei de amor está escrita em nossa consciência, amor é outro nome divino. Aprendemos que para caminhar com Jesus precisamos estar em amor, no estado de amor.
Aprendemos também que nós velejamos em mares tempestuosos nos quais nos perdemos e muitas vezes a embarcação está funda e nós quase nos afogamos. Não fosse o mestre andar sobre as águas e enviar seus tutelares, seus anjos, seus amigos, esta palavra às vezes nesse momento em sua vida. Cumprimentamos assim a fiel com muita gratidão, porque através dela nossa palavra pode chegar. Ana Ariel também muito bom estarmos juntos, os convidados que a gente traz para ir cumprindo esse aprendizado da comunicação espírita dentro do ID e Pregai. Agradecemos a todos eles também. A nossa querida Regina, a nossa querida Edi, a todos, a Thaís, enfim, a gente fala nome, não fala outro, quem fala bem os nomes, porque a Ana é antiga, né? Passou 10 anos fazendo a Rádio Boa Nova, e o programa Quem Sou Eu, na sua juventude. Então, nós vamos apenas agradecendo e deixando a você, que recebe mensagem, que mantém em atividade e em iluminação possível para que a nossa rede chegue até você. Nós agradecemos o fã, o sócio, aquele que se associa a um programa, aquele que promove. Você é uma pessoa que dedica parte dos seus ganhos, do suor, do pão de cada dia, para que este programa possa ir ao ar. Quanta importância dentro disso, desse caminhar. Então, voltemos aqui, dentro desse prisma do amor, do amar, do amor verdadeiro, do amor falso, das dificuldades nossas, devido ao tripé do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e tudo isso que nós já ouvimos em todas as palestras, na maioria dos lábios dos palestrantes, lemos e repetimos para nós mesmos, principalmente, nós escolhemos esse texto, que é o chamamento. Olha que título lindo, não é nosso, não nos pertence, mas sim a Emmanuel, o chamamento no amor. E ele usa a segunda epístola de Pedro, que já já a Ana Ariel vai ler, e no capítulo 1, o versículo 6, porque no versículo 6 temos uma enumeração desse caminho, desse chamamento. Ele se faz através do conhecimento. Então, primeiro você tem que ter o conhecimento. Ao conhecimento, você precisa dar. Bom, conheço a lei de amor, eu estudei o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, eu estudei o Evangelho, eu estudei as obras da codificação, em sua maioria, até li textos da Revista Espírita, sou um pesquisador de internet, ouvidor de palestras, sou um frequente, enfim, eu tenho conhecimento. Mas e agora? Será que conhecer é ser? Conhecer deveria ter sido escrito não com a letra C de cebola, mas com S, na verdade. Conhe, tracinho, S, ser. Ou seja, conhecer é ser aquilo que eu tenho a cognição. Conhecer vem de cogni, que vem da propriedade, né? Da nossa propriedade de conhecer, da nossa capacidade de apropriar-se de um determinado. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, eu garanto que é 4. Mas aplicar a multiplicação em nossa vida, que é multiplicar nossos talentos, nossa paciência, nosso amor, nosso carinho, a gente já não aplica essa multiplicação, não faz essa conta na multiplicação. A gente divide sempre e sempre somamos para o nosso lado, não para o outro, diminuímos o nosso dar, enfim. A nossa matemática do amor é um conhecimento que não está aplicado ainda em favor do próximo. Porque esqueci da lei básica do amor, que é amar a Deus, sim, amar o amor. Amar a Deus é amar o amor. Por isso que certos teólogos e certos seres dos expoentes cristãos falam, eu amo amar, eu amo o amor. Porque Deus, o nome de Deus é amor. Se eu amo a Deus, eu amo o amor, eu amo amar. Mas ter o conhecimento de Deus não é só saber que eu amo o amor, ou que eu devo amar o amor, é praticá-lo. Então, conhecer, em vez de ser com C, com o nosso S. Vamos fazer um conhecer diferente. Vou escrever um português, vamos dizer, evangelizado. Vamos caminhar com Jesus na grafia do português. Conhecer, ser a cognição, ou seja, ser aquela vontade em ação que transforma o que eu sei, a cognição, em ser, em saber prático, filosofia prática. Então, ele reúne, ao conhecer, o autodomínio. Então, o conhecimento me dá autodomínio. Não é domínio de nada nem de ninguém. É fácil dominar a trabalhadora que vai na nossa casa.
É fácil dominar o outro, o filho, o menor, muitas vezes através de artimanhas vale o esposo, as relações afetivas, mas não é desse domínio, ele fala do autodomínio, dominar-se, de dominar. Vou dominar o meu impulso de dominar. Isso é o autodomínio. Eu tenho conhecimento que eu domino, eu tenho conhecimento do meu poder, sei que eu aplico e, através dessa força do meu saber, eu posso até oprimir, machucar, ferir, fazer chorar. Mas o autodomínio não, ele pesa, ele para. A Ana vai falar sobre isso porque ela é uma terapeuta sistêmica, ela pode desenvolver esse tema maravilhoso. Então, ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. Porque eu não consigo, se eu não dominar minha impetuosidade, minha ansiedade. Aliás, é uma das palavras que nós trouxemos, ansiedade, à luz do cristianismo, nos assistam, foi alguns programas atrás, para você compreender o que é ansiedade, é uma visão de Emmanuel, através das abençoadas mãos de nosso Chico Xavier. Então, aí você vem a perseverança, perseverar, permanecer. Sem autodomínio, só conhecimento, eu perco a perseverança. E a perseverança, o que que eu devo acrescentar? A piedade. Aí então eu sou uma mulher pia, um homem pio, um espírito pio, uma alma pia, ou seja, uma alma piedosa. O que é a piedade? É a minha, hoje, o título para isso é a empatia. É sentar-se no lugar do outro que sofre e sentir sua dor. É, é imaginar lá dentro dos presídios aquela dor da mãe que vai visitá-lo, daquele ser que aos poucos vai caindo a consciência dos seus equívocos, daquele que está aprisionado às redes de narcóticos e que, meu Deus, como sair disso e não consigo. Quando você depara com a sua impotência, com a sua dificuldade de dominar-se ou de aplicar o domínio em favor do desenvolvimento prático das suas virtudes. Então, Pedro nos chama em na segunda epístola, no versículo de 1 a 6, na verdade, 7, toda essa parte de Pedro está tratando disso, e nós vamos devagarzinho aqui com o nosso carinho, passando à nossa querida Nariel as observações em torno desta nossa fala, para que possamos dar seguimento a ela. A fala, digo. Um grande abraço, carinho para todos, recebemos o seu carinho também e prossigamos nossa jornada de aprendizagem prático. Até já. Irmã querida, tô aqui absorvendo conhecimento, né, por assim dizer. Esse chamamento ao amor que Emmanuel define de maneira tão linda, né, um chamado ao amor, né? Na constelação familiar, que é a minha linha terapêutica com Bert Hellinger, ele fala do I take it, né, do eu pego, seria o pegar o amor. Mas a ideia dele é o apropriar-se no sentido sistêmico, quando você precisa ter essa força numa família. Aqui é mais forte, porque aqui Emmanuel está dizendo, vamos chamar ao amor, né? Vamos convidar o outro. E aí ele precisa de uma trajetória, que a irmã Iriana chamou de conhecimento, autodomínio, perseverança e piedade, que Pedro usa palavras semelhantes, mas as da irmã estão mais espíritas, por assim dizer, na nomenclatura. E aí, olhando, né, o conhecimento para o autoconhecimento, o autodomínio, eu achei de um lugar assim, quando a irmã fala o dominar, né? Muitas vezes o dominar vem junto com manipular. Quando a gente pega manipular, é manusear, ou seja, quando eu manuseio o outro a meu favor. Seja você ajudando uma criança a entender o certo do errado, seja você acessando o seu parceiro ou o seu colega de trabalho de um outro lugar. Então, tem uma questão de domínio, né? Pessoas mais tímidas vão querer caminhar com pessoas mais falantes e assim por diante. Então, existe um domínio na relação. E aqui a irmã está dizendo, o difícil, e é verdade, é o autodomínio, que eu também transformaria, irmã, em autocontrole, né? Ou mais forte ainda, tá? Que essa palavra a senhora não usou, mas eu uso muito no consultório, no processo terapêutico. Autorresponsabilidade. Então, o autodomínio, ele é uma autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pela minha pequenez moral, eu me responsabilizo pelas minhas quedas emocionais, eu me responsabilizo pelas minhas tendências e reminiscências de vida pregressa, porque eu tenho autodomínio, porque eu tenho autorresponsabilidade. Então, não só do dominar o outro, mas se autodominar, né? No sentido de eu olhar e dizer, poxa, eu preciso ter autodomínio sobre mim. O que falta?
Me responsabilizar pelos meus atos, que é pagar a minha parte, né? Qual é o preço para estar num relacionamento afetivo? Abrir mão de situações em prol do outro, tomar decisões junto com o outro. Isso é uma relação a dois. Qual é o preço de estar respeitando os mais velhos, em especial o pai e mãe, que a gente vê esse conflito de geração? Acolher que ele veio antes. Na constelação familiar a gente fala muito sobre isso, né? Na ordem ele veio primeiro, ele é grande, você é pequeno. E mesmo que atualmente você se sinta mais conhecedor ou com autoconhecimento mais avançado, existe um ensinamento que nutriu a sua alma. Na gestação, nos seus primeiros passos, na sua primeira caminhada. E o lugar que você está hoje veio dessa origem. Então, incluir e honrar essa porta de entrada da encarnação é um dos processos de autorresponsabilidade para com os pais. E a gente não sabe fazer isso muito bem. Um outro lugar que eu gosto muito de olhar para a primeira etapa, que é o conhecimento, é que nesse autoconhecimento, no caso da doutrina espírita, a codificação kardeciana ela fala por si só. Mas André Luiz, ele vai esmiuçando, né? André Luiz, espírito de André Luiz, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai esmiuçando detalhes de como atuar dessa maneira. Quando a gente cita Emmanuel, que usa a palavra chamamento ao amor, nem preciso dizer, né? Emmanuel, com o livro Há 2000 anos, traduz esse chamado, tanto dele de amor a Lívia, que é um dos personagens né, do livro Há 2000 anos, de Lívia a Cristo, que recebeu o quê? O chamamento ao amor. Então a gente pode ir longe nessas metáforas, irmã, porque esse tema é largo, né? A senhora trouxe 4 frentes importantes. E aí, seguindo na perseverança, a perseverança, para mim, basicamente é fé. Ou você tem fé e aí persevera, ou você não tem fé e não consegue perseverar. E no piedade, que a senhora trouxe a parte do empatia, eu gosto de usar muito uma palavra que é benefício da dúvida. Então, diante de uma traição entre amigos, benefício da dúvida. Diante de um roubo em casa, você perdeu um objeto, já acha que foi a funcionária que pegou, benefício da dúvida. O aluno, teu filho, foi mal na escola, por que ele não fez a prova direito? Benefício da dúvida. Eu gosto do benefício da dúvida, que é esse lugar de piedade, né? Eu sou piedoso, eu tenho essa pia, esse lugar de respirar e olhar o outro com empatia. E antes dar o benefício da dúvida, depois entender o que aconteceu. Não sei se ajudei, irmão, um pouquinho, mas acho que até aqui foi o que eu compreendi, foi o que eu alcancei. Beijinho, passa a palavra para a senhora. Nariel, sim, sim, essa nossa querida comunicadora também dessa rede de amor e instrução, que faz os chamamentos diários ao amor e ao amar. Colocou muito bem o autodomínio como responsabilidade. A responsabilidade, na verdade, apesar de sentirmos essa terminologia como pesada muitas vezes, mas ela é bela. Responsabilidade, certa vez vi um estudo da palavra em termos de um floral que era medicado a uma criança para que ela criasse. E até perguntei, mas responsabilidade? Aí a pessoa me disse, esse floral, essas flores, que agora não me recordo o nome, mas vou procurar até para trazer para vocês, que nós todos precisamos tomá-lo. Ele ajuda a criança a construir respostas. Se responsabilizar por algo é, na verdade, quando há um problema, ser capaz de resolvê-lo, ser capaz de construir respostas para as questões que são postas e quem, de fato, tem a autoridade para resolvê-lo está ausente. Nós precisamos trabalhar pensando dentro desta linha, com a presença e a ausência. Sim, existe uma autoridade que está nos nossos pais, a autoridade do saber, a autoridade do conhecimento, mas esse conhecimento, que muitas vezes, que vem de Deus, é chamado de loucura para o homem, porque ele envolve todo um sentir e um cabedal de discurso e de novas palavras que nós não estamos acostumados a ele, como autodomínio, igual autocontrole, mais do que controle, autorresponsabilidade, palavra-chave, ou seja, a minha capacidade de sozinha criar respostas. O espiritismo, a ciência, a filosofia espírita, a ciência, o cristianismo, olhado à luz dessa ciência, dessa filosofia, nos coloca no eu criador, no eu demiurgo, compreendam? Não é o eu do ego egoísta,
O eu até necessário, centrado e absoluto na infância, na primeira infância. E nos nossos desenvolvimentos é o sensório. Eu estou aprendendo tudo pela sensibilidade. Eu ainda não manuseio conceitos e o intelecto. Este eu, ele precisa crescer, não ser apagado, destruído. Porque, por exemplo, alcoolismo, o circuito dos usos das drogas compradas, químicas ou vindo por outros caminhos, o que que eles fazem? Eles dissolvem o eu. Tudo é permitido, não há mais critérios, está tudo de boa. É um mundo que vem destruindo conceito de família, conceito de responsabilidade, criar respostas. Não precisa criar respostas, não é? Eu me evado, eu fujo. É uma terceira força muito presente no planeta. Temos a primeira força, que é o do conhecimento por si só, e fica o prisioneiro ali. A do poder, então tudo é dinheiro, é pé dura, aquela pessoa, sabe, sem manuseio, endurecida. A outra muito mole, flexível, né? É a queda dos anjos do paraíso. É bonito estudarmos isso um dia para entendermos. E há esta categoria também muito importante, daqueles que vêm e dissolvem o eu. Não. Quando a gente fala da coletividade, da vida coletiva, do grupo, quando Jesus fala a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai, ele está falando do eu. O eu relacionado ao eu divino, ao ser divino. Como é que Deus se apresenta a Moisés? Lá na trajetória para retirar o povo da escravidão no Egito. É uma metáfora importante, porque nós estamos escravos de conceitos, de ócios, de alimentação, sabe, muitas coisas estão escravizando-nos. Deus aparece na flama ardente, né? Ele ensina, ele fala a Moisés, diz aos faraó, eu sou, te enviou. Veja, eu sou. É lindo. Inclusive, no judaísmo, todo o aramaico, o hebraico, ele não fala eu sou engenheiro, eu sou cantante, ou eu sou cantora, ou eu sou pedagoga. Eles falam, eu tenho uma profissão de pedagoga, porque o eu sou é designado somente a Deus, que é o ser criador de todos os demais seres. E a nossa profissão, e o nosso estilo de vida não significa o fim da nossa jornada terrena. Eu preciso estar no eu sou. Eu preciso encontrar o meu eu divino. E isto eu encontro através desta perseverança, deste autodomínio, desta criação da responsabilidade, da percepção do meu eu quando ele não está poluído nem por drogas, álcool, ou fantasias, ou consumismos. Quando eu estou de fato de posse do meu eu estou como eu sou. E a força vem daí. Por isso que ele fala da paciência, né? Ele usa aí, essa frase não é da minha, né? Eu tirei aqui da nossa obra de Emmanuel. É a obra que ele fala isso, é a palavra de vida eterna de Emmanuel. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. Porque se eu não tiver responsabilidade e saber que sou eu que faço, eu não persevero. Se é o outro que vai fazer, eu delego para o outro. Mas se é eu que faço, é meu eu, então aí vem a responsabilidade. A perseverança significa a responsabilidade em ação. Eu fico aqui no meu ponto esperando. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade, eu vou abrir a porta vai entrar todo mundo, sou o médico que vou operar, ou sou a enfermeira que coisa, ou o faxineiro que limpa a sala. Então é um conjunto. Então eu persevero, eu espero. E a perseverança, se eu não reunir a piedade, e aí ele usa a palavra piedade, Emmanuel, e não cita durante o texto a palavra piedade, mas ele cita amor. Então ele já coloca o sentimento de experimentação sem fim do sentir do outro como condição para que eu consiga realmente o autodomínio, ou a autorresponsabilidade de me reunir e consiga dar ao conhecimento vida, profunda vida, ativa vida. É maravilhoso. Quem foi Pedro? Vocês sabiam? Pedro perseverou, porque lembra, eram 72 seguidores de Jesus.
E eles eram chamados de apóstolos? Não, discípulos. Eu me considero uma discípula do cristianismo. Ainda não sou uma apóstola. Depois Jesus resume, soma, tira 12 dos 72 e os chama de apóstolos. Quem são os apóstolos? Os enviados. O médium espírita, o espírita, em verdade, dentro do cristianismo, em verdade, ele é um enviado. Ele é, ele começa como um aprendiz, ele começa como discípulo, depois ele se transforma. Nós, caminhando com Jesus, estudando Jesus, nós somos discípulo, discipulato. O discípulo, ele é aquele que ouve, que aprende. Por isso que o Emmanuel usa esta passagem para fazer o comentário dele. Porque ele está tratando a gente como discípulo candidato ao apostolado. Mas Pedro é sempre citado em primeiro lugar. Por que que Pedro é escolhido por Jesus? Porque ele é uma pessoa, diz aqui o estudioso, extremamente importante, que nós devemos conhecer. Porque Pedro foi um seguidor do Cristo e ele tinha as mesmas aspirações e deficiências que nós, os mesmos sucessos e fracassos que nós. Olha que bonito. É importante que todos observemos isso. Não foi seu caráter que o qualificou para ser um apóstolo, mas o seu chamado. Olha que lindo. Então, persevere. Eu sou imperfeita, eu tenho erros, mas persevere. É como Pedro, ele ficou, não abandonou, seguiu, até que foi chamado. Então, por isso, aquela grande passagem, muitos chamados e poucos escolhidos. Porque nós não reunimos ao conhecimento dado pelo Cristo a perseverança. É lindo, que é o primeiro sentimento, o autodomínio, que me faz andar de casa em casa espírita, procurando a melhor casa, né? Aquela casa dos sonhos que nem mesmo eu realizo para mim, quero que o outro realize por mim. Aí vem o nosso desejo de domínio, de encontrar tudo pronto, a mesa posta, a roupa passada, lavada, a casa arrumada, sabe? O colonialismo psíquico do qual nós somos herdeiros, muito sérios, né? Não é o de servir, nossa herança psíquica, histórica, emocional, não é do servir a raça branca, né? A europeia, principalmente. É da invadir, é do dominar, é do ser servido. Diferente do saber indígena. A nossa cultura, de verdade, a nossa mãe, pátria, é indígena. E ela é comunitária. E ali existe o eu forte do guerreiro, ou da mãe, ou da comunidade, as leis, as regras de respeito e de sobrevivência. Eu sou dessas que anoto mesmo, sabe? Vou fazendo um caderninho, onde ela fala o eu sou, do eu tenho, o apóstolo dos discípulos. Eu gosto muito de interiorizar o conhecimento para você que está em casa. Eu sempre indico, eu ando assim com várias canetinhas e lapinhos coloridos que eu vou anotando as coisas, porque parte de alguns ensinamentos, por mais que eles entrem, você que está, por exemplo, assistindo não ao vivo, mas está gravando, pausa, anota, segue escutando, porque a irmã realmente é um poço sem fundo de conhecimento, te vai levar umas vidas para alcançar esse processo. Aqui, quando ela fala do eu sou, que do aramaico significa o só para Deus, e que aí vem a nossa força divina, eu acho que quando a gente diz, por exemplo, eu sou mãe, não é eu tenho a profissão de mãe, né? É eu sou mãe. Esse é um lugar onde eu sou co-criadora com Deus. É um dos poucos lugares onde eu sinto isso com essa força, né? E eu sou mãe. A mesma coisa, eu sou filha. Para mim, que sou terapeuta sistêmica, eu olho muito, né, a origem, os ancestrais e as descendências e as heranças familiares. Então, esse é um estado de eu sou. Por quê? Deus quis assim, né? Dois seres em um momento de amor geraram uma vida e aí eu sou. A alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, como diz Emmanuel, também é o eu sou, né? Eu sou um com o outro. Agora, no eu tenho, e aí sim é o que a gente está olhando hoje, é essa comparação. Então, o eu sou é quando eu me torno apóstolo, é quando Deus está em mim. O eu tenho é o discipulado, que somos nós, né? A gente está aqui, como Pedro esteve, estudando a caminhada de Jesus, tentando entender, a gente está com a Bíblia aberta aqui no programa de hoje, entender a caminhada para um dia se tornar um apostolado. E aí a irmã usou uma frase que eu gostei muito e me deu uma paz de espírito, que Jesus ele escolheu os seus apóstolos não pelo seu
caráter ou moral ou processo evolutivo, mas sim pela perseverança em seguir o caminho. Então, nesse processo de discípulo que a gente está vivendo, eu sinto isso, né? Que eu estudo, mas parece que a gente nunca fica pronto para dizer, né? Eu quero ser um apóstolo do Cristo. Mas só de poder dizer já, eu sou um discípulo, parece tão gostoso, tão mais quentinho, fica mais perto de Jesus, sabe, irmã? E pensando nisso, eu voltei numa psicofonia mediúnica que a senhora recebeu há alguns meses atrás, através de Eurípides, do espírito de Eurípides Barçanufo na nossa casa espírita, e a senhora colocou que discípulo vem de disciplina, que todo discípulo ele tem uma disciplina, e perseverança também exige disciplina. Eu persevero em algo, ou seja, eu insisto, eu continuo, eu caminho em direção. Então, a disciplina vem desse lugar. Queria te ouvir nesse sentido, se faz é, essa correlação, não sei se cabe, né? Que eu fiz do o eu sou tem a ver com aquilo que vem da minha força divina. Eu e o Pai somos um, né? Eu sou co-criadora de Deus na maternidade é a minha semente, é o meu óvulo, é a semente do meu parceiro, né? É nós dois juntos. No eu tenho é aquela habilidade, aquele conhecimento, aquela profissão que eu desenvolvi, o que eu trouxe de vidas pregressas, pensando em tendência e reminiscência, né, dons e talentos que vêm de outra vida, que nesse momento vão servir para. Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de falar, né? Eu me considero uma falante. Por isso que o meu Instagram é Ana Ariel Fala, né? Porque eu falo mesmo. Então, essa fala que eu sei que eu tenho nessa vida. Posso não ter nas próximas, posso não ter na anterior, mas é uma coisa que eu tenho. O eu sou é algo que ninguém arranca de mim. Então, ou eu sou cristã, ou eu sou espírita porque eu acredito na encarnação, ou eu sou mãe, ou eu sou filha. São lugares que eu sinto que eu sou. E todos eles vieram de Deus. Todos eles foram presentes divinos, né? Quando eu nasci como quarta geração de mulheres espíritas, mãe, vó, bisavó espírita, quando eu escolho como um berço espiritual um caminho religioso, é, é um eu sou, foi Deus quem pôs na minha vida. Já as minhas habilidades do mundo, minha carreira, minha profissão, consultório, clínica, tudo isso eu percebo que é o eu tenho. Eu tenho essa habilidade no meu processo autodidata e com muito suporte do processo terapêutico na minha jornada, graças aos meus pais, eu adentrei muito a esse caminho e aí eu tenho nessa encarnação essa habilidade. Seria isso, irmã, a diferença do eu tenho para o eu sou e do ser um discípulo para ser um apóstolo? Colocações muito importantes, Ana. Creio que eram 72 que o acompanhavam. E em Pentecostes, durante o período de Pentecostes, eram centenas. E hoje são milhões. Nós somos todos discípulos. O apóstolo é aquele que é chamado. Tão importante diferenciar. E o chamado é feito através de uma voz que vem e é determinante por dentro do seu coração. Em verdade, o professor bondoso e que tem dentro de si o Cristo e o amor que, né, na epístola de Pedro ele chama de amor generoso, que é o amor pio. Por isso que Emmanuel termina ali a palavra sem falar a piedade, mas amor, porque ele define a piedade, essa última palavra de Pedro, como amor generoso. Ele não vai chamar para acompanhar, né, professor, nas suas questões matemáticas na sua faculdade, o aluno que acabou de entrar, o aluno que é discípulo, o aluno que está aí ouvindo, aprendendo no seu primeiro ano de faculdade, não vai chamar para acompanhá-lo nos seus estudos maiores. Mas quando ele chegar nesses estudos maiores, com certeza ele será chamado. Então, o chamado de Jesus, ele se dá na medida em que ele vê a maturidade. E dos 72, 12 ele escolheu mesmo, ele chamou, não é escolheu, chamou 12 que ele viu estarem prontos para ir e pregar, para levar a palavra. E nesse sentido, nós que estamos aqui na FEAL, claro que somos chamados. O simples fato de estarmos aqui, eu acho que nós devemos tomar consciência disto. Os comunicadores, os escritores, os palestrantes, as pessoas que são chamadas a divulgar o Espiritismo, estão saindo do discipulado, ou seja, de apenas audiere, né? De apenas seguir, de apenas ouvir, mas estão sendo chamados a
levar adiante, a representar o Cristo. É lindo, esta é a palavra. Está aqui no Evangelho no estudo do Evangelho de Pedro. Em primeiro lugar, ele foi chamado para ser um discípulo, depois um apóstolo. O que significa o apóstolo? Jesus está enviando você. Jesus designou Pedro e outros discípulos como apóstolos e enviou em uma missão. A primeira missão de Pedro como apóstolo foi em Jerusalém, pregando o Evangelho e formando a primeira igreja, em Atos 1:12. Então, se vocês quiserem ver, podemos até ver, Ana, em Atos 1:12, a formação da primeira igreja por Pedro. É bonito, porque lá nós vamos aprender muitas coisas em Atos. Pode ser o nosso próximo tema, inclusive. E na segunda carta, que é essa que nós estamos, de Pedro, o apóstolo, ele mesmo já diz, eu, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Ele assume, define sua missão. Ele foi enviado para proclamar Cristo, pense. E foi exatamente isso que ele fez. Então, eu não preciso proclamar que sou mãe, que sou isto ou aquilo. Quando o eu sou diz enviei, né? Olha, o enviado, ele fez de Moisés o seu discípulo, essa voz chamada voz de Deus no deserto, né? O eu sou apresentou-se e disse, vá e diga, eu sou, te enviou. E eu sou te garantirá. É uma imagem muito forte, não é? Então, quando essa palavra eu sou, ela é tratada por essa cultura judaica da qual nós herdamos e vem o cristianismo por dentro dela, com essa dimensão da nossa dimensão divina. Sim, posso ser mãe, sou mãe, mas sou a mãe desse eu sou ou só sou mãe? Ou estou cumprindo o papel de mãe, ou estou aprendendo a ser mãe? É aquilo que a gente falou lá do conhecer, que deveria ser conhecer com S, não com C de cebola, não com C sem cedilha, porque a gente precisa, no discipulado, você tem todas as possibilidades de caminhar, crescer. Quando você é enviado, a responsabilidade é muito alta, quem muito é dado, muito será pedido. Não é verdade? Então, é uma dimensão que está sendo trazida para nós nos estudos, que é muito sério para você pensar nisso, né? Por isso que eu digo, eu me coloco, apesar de estar quase no papel de enviada, eu me coloco interiormente no discipulado. Eu estudo, eu estudo, eu estudo, falo, Senhor, né? Porque eu já sonhei 3 vezes com Jesus, em 3 dimensões assim bem diferentes. Um dia posso até escrever, relatar sonhos que parecem vivências, porque você nunca mais esquece. Quem sonhou com ele sabe disto. Mas eu conheço pessoas como a Natilde, que tem uma clínica para mulheres usuárias e saídas da prostituição e do uso de droga, chamada Libertos pela Palavra. Ela viu Jesus. No fundo do leito de morte, dentro de uma das maiores penitenciárias que havia aqui, que havia no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, em São Paulo. Ela, no leito de morte, viu ele se aproximar, porque ela era filha de evangélico. E ela foi presa por um chamado acaso, e como não há compreensão nos evangélicos da lei de retorno, então ficou incompreensível, porque ela jamais foi presa pela causa pela qual ela foi presa, jamais ela fez nada para aquilo. No entanto, a prova estava ali em torno dela, em todo um contexto, e ela sumiu, foi quase a morte. E ele apareceu. E depois ela teve uma outra vivência. Ela até, eu acho que já está nas obras de missões fora, no exterior. A última notícia que eu tive dela, porque ela viu Jesus. Primeiro ela me contou que viu os pés dele. Ela até descreveu os pés dele. E que ela levantou a mão para pôr. E ele pediu, quase no quadro de Maria Magdala, não me toques, né? Ainda não fui ao pai, aquela imagem bonita, né? Ele fala para ela, não me toques, como... Então ela não põe a mão, mas o impulso dela era pôr a mão naqueles pés. Ela sabia por causa da veste, da luz que emanava. Então, você pode ver Jesus. E todos aqueles que foram transfigurados, como Teresa d'Ávila conversava com Jesus. A grande passagem de Teresa d'Ávila no Rio Tormes, né, que ela quase afunda quando ela vai pregar, afundar. Não, ela fala, ai, Senhor, já sei porque o Senhor tem tão poucos amigos, porque ela quase afoga. E aí, no último momento, ele vem
anda sobre as águas e tira ela. Isso foi até assistido pelas 2 ou 3 freiras que estavam acompanhando-a. E ela fala nervosa, molhada até, né? Quase morta. Agora entendo porque o senhor tem tão poucos amigos, senhor, né? Quer dizer, o senhor deixa a gente quase se afogar, né? Para aparecer. Enfim, pessoas com uma intimidade nas confissões. Aí tem alguns seres que veem Francisco de Assis, teve as chagas. Então, dentro do que a gente chamamos de cristologia, o estudo do Cristo, através das aparições e vivências, ele é real, né? Os sonhos que eu tive, eu não digo para você que é um sonho, é algo muito mais forte, eterno, né? E já tive pessoas da população que veem mesmo, veem, e são transfiguradas de amor e muitas vezes estão lá na nossa fila pegando a cesta, o alimento, pedindo um jumbo para levar para o filho na penitenciária, enfim, verdadeiros anjos para vir buscar seres amados. Não, pois Sheila, não foi a grande senhora Joana de Chantal? Lá em França, não deu toda a sua fortuna, casado com o conde de Chantal, não era riquíssima, e não deu toda a sua herança, e quando ficou viúva, a Vicente de Paula, que fundou lá 17 unidades de caridade à população em fome em França naquela época. Pois ela não reencarna como enfermeira aqui na Segunda Guerra Mundial para salvar dois filhos. Uma enfermeira simples, singela, para levar 2 filhos de volta ao Cristo. Era o seu compromisso. E eles se tornam soldados alemães. Ela desencarna durante esse processo. E ela comparece até Chico Xavier, buscando ajuda, e Chico fala: fazei o bem aos outros, seja caridosa, trabalhe. Esse é o caminho que eu conheço para salvar nossos filhos e os filhos de Jesus. É a Sheila atual, dentro do Espiritismo, é uma parte de sua história maravilhosa. Beijo no seu coração, Anariel, com a sua prece de hoje. Eu sinto que a nossa jornada espiritual, e aí eu vou convidar todo mundo para ir aquietando o coração para a nossa prece final. Eu sinto que parte dessa jornada é criar essa intimidade com Deus. Né? Eu que sou a 4ª geração de mulheres espíritas da minha família, fui criada pela irmã Eliana e tive a chance de vê-la usar a doutrina espírita como ferramenta do nosso diálogo, né, abrindo o Evangelho e o Espiritismo ao acaso para decidir se eu podia ou não ir numa festa, se eu mudava de escola. A gente sempre usou, né, o caminho, as ferramentas espirituais para isso. Muitas das respostas eu recebi através de sonhos, né? Tive sonhos e avisos e coisas nesse sentido. E aí eu queria encerrar convidando você que está em casa, já que eu vou ficar com a prece final, a perceber, né, esse lugar que Teresa d'Ávila, quando estava quase se afogando no rio, diz: Ai, Senhor, agora eu entendo por que tem tão poucos amigos. É isso. E eu te convido para esse lugar, né? Nos dias difíceis que você não compreender o motivo da sua oração, que o desemprego, a perda de um ente querido, a injustiça que cai sobre você, a violência sobre um filho. Que nesses dias pequenos, Senhor, que o nosso coração não quer orar, que como um discípulo obediente, que disciplina vem de disciplina, que discípulo vem de perseverar, que mesmo com raiva, com a minha pequenez moral, eu me ajoelhe e ore. Eu me recolha no cômodo mais silencioso da casa, como diz a palavra de Deus, e ali eu te chame para aquilo que eu não entendo, para aquilo que eu não conheço. Mestre Jesus, que nos instantes mais tristes ou de raiva interna, que assim como Teresa d'Ávila, na intimidade contigo, disse: como quase me afogas? É desse lugar, né? Para você que está em casa, afogado em suas dores, em suas mágoas, em suas tristezas, não deixe de confiar no Pai, de orar, de pedir a Ele, de seguir como um discípulo que um dia quer ser apostolado. Pedro foi aquele que edificou a igreja. E antes, ele negou Jesus 3 vezes. Essa é a nossa humanidade, essa é a nossa pequenez. Tem dias que negamos nosso amor a Ti, Jesus. Mas no minuto seguinte, edificamos a igreja dentro de casa, dentro da nossa família, dentro do nosso coração. Que nós possamos, nesse dia de hoje, pedir: Mestre, Mestre Jesus,
que nós tenhamos intimidade contigo, que nós tenhamos o conhecimento dos discípulos para alcançar o apostolado, que nós tenhamos a força e a perseverança e a fé em ti, Jesus, mesmo nos dias cinzas, para não deixar de caminhar ao sol, ao grande sol. Graças, Senhor, que tenhamos um dia abençoado em teu nome, com pequeninos discípulos, recém-chegados aprendizes do Evangelho, recém-chegados aprendizes de tua palavra, Senhor Jesus. Que nós tenhamos bondosos professores e professoras como a nossa querida irmã Eliana, que ela receba essas bênçãos, onde ela mastiga calmamente a todos nós tão pequenos esses ensinamentos disciplinares. Graças, Jesus. Amém. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.